Welcome to the 19th Annual Fireside. Bem-vindos ao 19º devocional anual da J. Reuben Clark Law Society. Este devocional está sendo transmitido do auditório do edifício dos escritórios da igreja em Salt Lake City, Utah, para grupos de advogados e estudantes e indivíduos em todo o mundo. Somos gratos por estarem conosco. Meu nome é Annette Wanless Jarvis e sirvo como presidente internacional da J. Reuben Clark Law Society. Temos o privilégio de termos sentado ao púlpito o presidente Dallin H. Oaks, da primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e sua esposa Kristen, o elder Quentin L. Cook e sua esposa Mary, o elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12, Ahmed S. Corbett, da Presidência Geral dos Rapazes, e sua esposa Jane, Gordon Smith, reitor da Faculdade de Direito da Universidade Brigham Young, e sua esposa Sue, David Channer, conselheiro geral associado da igreja, e sua esposa Cindy, Forrest Hansen, diretor executivo da J. Reuben Clark Law Society, e sua esposa Shannon, e Mike, sua esposa Lauren, e por último, mas certamente não menos importante para mim, meu marido, Dr. Joseph Jarvis. O elder Wookman e Patricia e elder Piper e sua esposa estão virtualmente. Somos tão gratos pela ajuda, pelo apoio da Law Society. Quero expressar meus agradecimentos pessoais ao novo diretor executivo da Law Society e aos novos membros do nosso conselho, aos novos presidentes e membros, os nossos presidentes, membros do comitê, aos líderes. Também quero agradecer ao Escritório de Relações Externas da Faculdade de Direito da BYU, ao Comitê de Satélites da Igreja, Departamento Audiovisual e equipe de transmissão por tornarem esta noite possível. Celebramos nossos 165 capítulos em todo o mundo e eu quero dar as boas-vindas aos nossos novos capítulos: Colorado, Northern Colorado, Alaska, Anchorage, Alabama, Birmingham, Accra, Gana, Arkansas e Filipinas, Manila. Bem-vindos. E aos nossos novos membros nas Filipinas, Magandum Gabi. Somos uma sociedade mundial unida na fé, mas que abraça a diversidade de vozes em nossa comunidade global, que nos ensina e nos fortalece com uma variedade de experiências, ideias e perspectivas. Estamos adiando nossa conferência anual em Atlanta para 2023. No entanto, graças a Daniele Dallas e nosso incrível comitê de eventos e conferências, planejamos uma conferência anual híbrida, alternativa este ano aqui em Salt Lake City, de 9 a 10 de junho, que incluirá tanto sessões presenciais e de transmissão. Teremos a companhia do elder Quentin L. Cook e teremos um orador muito especial agendado. Então, fiquem atentos aos próximos detalhes. Nosso comitê de eventos e conferências selecionou para um tempo como este, de Esther 4:14, como o tema de conferência da nossa conferência anual. Se você lê essa escritura cuidadosamente, a mensagem é dupla. Primeiro, que Deus sempre cumprirá seus propósitos, mas segundo, que cada um de nós tem a oportunidade de fazer parte da obra de Deus aqui nesta terra e que, de fato, pode ter recebido especificamente os talentos e a oportunidade para fazer isso. Sinto esta mensagem profundamente como nova presidente internacional e membro de longa data da Law Society. Há tanta dissensão, infelicidade e necessidade em nosso mundo. E nós, como uma comunidade global de advogados baseados na fé, podemos desviar esse foco das diferenças e divisões para curar e encontrar harmonia na união de várias vozes, trabalhando por um bem comum em nossas comunidades e países. Somos membros de uma organização comprometida com o diálogo e o serviço civil e servimos os filhos de Deus mais vulneráveis e mal servidos, refugiados, novos imigrantes, pobres, aqueles que procuram reentrar na sociedade depois de superar o vício ou um passado criminoso, organizações comunitárias, crianças, idosos e vítimas de abuso. Fazemos parceria com outras organizações de serviço para conseguir alcançar isso, inclusive nos Estados Unidos, com a American Bar Association, a NAACP, o Human Trafficking Legal Center, Wheels for Heroes e o Centro Nacional de Exploração. São alguns exemplos. Sei que esse trabalho é de suma importância para nosso Pai Celestial e que, ao servirmos ao próximo, Ele
nos ajudará e nos abraçará em seu amor. Nesse sentido, vamos fazer do nosso Mês Internacional de Serviço, inaugurado no ano passado, uma tradição duradoura. Agradecemos ao nosso presidente do Comitê de Serviço da Law Society, Chad Mitchell, e aos membros do Comitê de Serviço por abraçar e promover esta iniciativa. O Comitê de Serviço preparou materiais e sugestões sobre como organizar projetos pro bono em seus capítulos, inclusive fornecendo informações sobre oportunidades de serviço em nossas 5 áreas de foco atual: imigração, necessidades de refugiados, expulsão, reentrada, combate ao tráfico humano e ajuda em desastres. E procure um próximo artigo do membro do Comitê de Serviço, Fábio Nascimento, com 5 dicas para organizar um projeto pro bono. Hoje à noite, ouviremos sobre um exemplo motivador de serviço, quando Dean Smith concede ao nosso capítulo Nordeste do Brasil o Prêmio de Serviço Público Frank Ness Richards. A Law Society tem um potencial incrível para realizar o bem em todo o mundo. Sinto que é um privilégio, uma bênção, servir como presidente internacional. Nos próximos 2 anos, espero poder encontrar muitos de vocês cara a cara, ouvi-los, aprender com vocês e expressar meu amor e apreço por seu serviço. Por favor, inscreva-se em nosso site e confira os próximos eventos. Estou ansiosa para participar da Conferência Canadense, agora marcada para 29 a 30 de abril, em Banff, participar da Conferência das Mulheres na Área Central dos Estados Unidos, em 21 de maio, e espero poder participar da Conferência da Australásia no verão. Esta semana comemoramos o Dia Martin Luther King Jr. aqui nos Estados Unidos. Ele foi um grande ativista dos direitos civis em nosso país, que deu sua vida para mudar a injustiça e a discriminação em nossa sociedade. Ele nos lembrou que a pergunta mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo pelos outros? Essa é uma pergunta muito importante e que, como Law Society, temos uma responsabilidade com esta pergunta. Que sejamos inspirados a encontrar novas maneiras de usar nossas habilidades jurídicas para abençoar nossas comunidades, países e todos os filhos de Deus. Nosso programa desta noite será o seguinte: Kyle Friant, presidente eleito do capítulo estudantil da Universidade de Utah, e 2L S.J. Queenie College of Law, oferecerá a primeira oração. Após a oração, Margaret Jarvis, a aluna do 1L da J. Reuben Clark Law Society, cantará Make Us One, acompanhada por Lorraine Wood. Não é coincidência que Margaret e eu tenhamos o mesmo sobrenome. Ela é minha filha e a única dos meus 5 filhos a me seguir na advocacia e no que espero ser uma filiação vitalícia com a Law Society. Ela e seu filho pequeno de 6 meses está aqui, e seu marido, Forrest. Isso me enche de alegria. E a acompanhante, Lorraine Wesley Wood, é minha irmã. Então, você pode ver que incluímos muitos dos meus familiares aqui neste número musical. Estou tão feliz da minha filha, Margaret, por esta música, por Sally DeFord. Espero que vocês ouçam atentamente as palavras desta música, pois expressa muito o que estamos tentando realizar como sociedade, como Law Society. Após o número musical, o Prêmio de Serviço Público Frank Ness Richards será entregue por Gordon Smith, reitor da Faculdade de Direito da Universidade de Brigham Young e membro do Conselho da Sociedade Jurídica J. Reuben Clark. Após a entrega deste prêmio, David Channer, conselheiro-geral associado da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e membro do Conselho da J. Reuben Clark Law Society, apresentará o nosso orador desta noite, Ahmed S. Corbett, primeiro conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tive o prazer de conhecer o irmão Corbett durante o planejamento desta noite e estou muito animada para ouvi-lo. Após as observações do irmão Corbett, Sarah Jones, 1L na J. Reuben Clark Escola de Direito, oferecerá a última oração. Muito obrigada por estar conosco nesta noite. É uma honra servir com cada um de vocês nesta organização incrível. Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos pela oportunidade de nos reunirmos nessa noite e pela oportunidade de levarmos adiante esse trabalho, de erguer aqueles que são
ao nosso redor com a prática do direito e de procurarmos por experiências para ajudar aos mais frágeis dentre nós. Abençoa-nos nesse propósito, para sermos discípulos de Cristo em tudo o que fazemos. Abençoa-nos para que possamos constantemente buscar por oportunidades de ajudarmos a outros a sentirem o teu amor e de usarmos a prática do direito para glorificar a ti e erguer a cada um dos teus filhos. Somos grandemente abençoados no mundo, nessa época. E rogamos por uma bênção também para aqueles que estão sofrendo com a pandemia do Covid-19. Abençoa aqueles no campo da medicina e aqueles que sofrem, para certificar-se que aqueles dentre a nossa sociedade que sofrem possam ser elevados. E somos gratos pelo teu Filho, Jesus Cristo, pela graça dele e pelo amor dele. Abençoa-nos nessa noite para que sejamos inspirados e elevados pelas mensagens que ouviremos na nossa prática diária e que possamos aplicar essas mensagens para enriquecer e melhorarmos aqueles que estão ao nosso redor. Nós te amamos e isso dizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Margaret. E Lorraine, essa foi uma mensagem bela e uma bela música, muito tocante. Por meio do prêmio Franklin S. Richards de Serviço Público, a Sociedade de Direito homenageia aqueles cujo serviço público simboliza as virtudes da sociedade. Essas virtudes incluem o serviço aos pobres e desfavorecidos, bem como os serviços que promovam uma maior compreensão do Estado de Direito e da capacidade da comunidade jurídica de proporcionar justiça para todos. Franklin Snyder Richards, o homônimo do prêmio, foi o primeiro procurador-geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nomeado em janeiro de 1890, Franklin Richards continuou nessa tarefa até a sua morte em 4 de setembro de 1934. Defensor fundamental da Igreja e de seus líderes durante o tumultuoso período do final do século XIX, foi defensor do sufrágio feminino, legislador e membro da Convenção Constitucional do Estado de Utah de 1895. Seus corajosos esforços para defender e promover os direitos das minorias impopulares, marginalizadas e perseguidas abriram as portas para o crescimento e a oportunidade para o número incontável de homens e mulheres. Este ano, o vencedor do Prêmio de Serviço é o Capítulo Nordeste do Brasil. O Capítulo Nordeste do Brasil tem demonstrado um serviço extraordinário nos últimos 10 anos. Sozinho, o capítulo realizou mais de 400 projetos de serviço gratuito para aqueles que não podiam pagar por serviços jurídicos. Os membros do capítulo fizeram parcerias com organizações locais de serviços para promover a missão da sociedade de direito. Por exemplo, ajudaram defensores públicos, redigiram petições judiciais, representaram cidadãos idosos e desfavorecidos em disputas de terras, ofereceram palestras de educação jurídica a menores, entre outras atividades gratuitas. Vinícius Veras vai aceitar o prêmio em nome do capítulo Nordeste do Brasil. Vini é um valorizado ex-aluno do programa de mestrado da Faculdade de Direito da BYU. Ele é brasileiro e ex-presidente do capítulo de Sorocaba da Faculdade de Direito J. Reuben Clark. Parabéns para o capítulo Nordeste do Brasil. It's with great pleasure that I introduce tonight's guest speaker, Brother Ahmed S. Corbett. É com um grande prazer que apresento o orador convidado dessa noite, o irmão Ahmad Corbett, membro da Presidência Geral dos Rapazes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como você provavelmente já viu nos materiais que anunciaram o programa dessa noite, o irmão Corbett é advogado, executivo, administrador, representante da igreja, estudioso, educador e consultor. Ele certamente é tudo isso e muito, muito mais.
Com cada realização há uma história de fundo, que eu gostaria que tivéssemos tempo de compartilhar, porque as histórias de fundo mostram que ele também é um marido maravilhoso cuja bela esposa Jane está conosco essa noite. Ele é pai de 6 filhos talentosos e 12 netos que o chamam de Papa, um líder dedicado do sacerdócio e especialmente um amigo. Alguém que ama sorvete de amora mais do que se possa imaginar. Como breve exemplo de história de fundo, sua biografia enumera o serviço missionário na missão San Juan, Porto Rico, mas não fala de seu sacrifício para ganhar os fundos necessários para se sustentar na missão. Tampouco conta a história de como o Senhor, ao inspirar um amigo e conhecido, o direcionou ao direito. Seu currículo não fala de sua dedicação destemida como marido e pai à esposa e à família, ao trabalhar em tempo integral durante o dia e assistir às aulas à noite, durante 9 anos, para cumprir seus objetivos acadêmicos. Nem fala do incansável e sagrado apoio deles a ele. Sua biografia menciona o serviço que prestou em Nova York, mas não conta a história de um jovem criado no oeste da Filadélfia e no sul de Nova Jersey, em uma família de 10 filhos, que se ergueu para representar a Igreja perante as Nações Unidas. Embora seu currículo mencione seu serviço como presidente de estaca, ele não descreve seu ministério aos jovens de sua estaca e como gostava de enviar mensagens e texto a eles. O colega de quarto de um desses jovens na faculdade exclamou: "Uau, você troca mensagens com seu presidente de estaca?" O irmão Corbett cuidava do rebanho e mandava mensagens e texto para todos. Sua biografia fala de uma advocacia muito bem-sucedida, mas não revela sua inabalável adesão a todas as leis, mesmo aos limites de velocidade. Um colega relatou que o irmão Corbett falou em uma conferência de estaca sobre a importância de respeitar a lei e reconheceu que dirigia muito rápido e se comprometeu a se arrepender bem ali a não correr mais. 4 ou 5 meses depois, o colega se atrasou para uma reunião da igreja e ficou preso atrás de um carro lento. Ficou mais agitado a cada minuto. Quando surgiu uma abertura, ele ultrapassou o carro lento e então viu o presidente Corbett, que estava, de fato, dirigindo exatamente no limite de velocidade. Seus filhos disseram mais tarde, rindo: "É tudo verdade, mas ele é o motorista legal mais agressivo da América." Seu colega o descreveu dessa forma: "Ele diz o que quer dizer e faz o que diz." Quanto a mim, conheci o irmão Corbett em 2018 como parte da celebração B1, patrocinada por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao tratar de um assunto jurídico melindroso, o irmão Corbett foi calmo, frio sob o ataque cerrado, analítico, profissional, mas, acima de tudo, caloroso, genuíno, gentil e amigável. Minha mente se voltou para uma poetisa que viveu em Ohio durante a vida de Joseph Smith. Seu nome era Alice Carey. Em 1849, ela escreveu um poema intitulado Nobreza, que explorava o que torna uma pessoa nobre. O poema inclui essa estrofe: "Para tudo que os homens dizem em sua cegueira, e apesar das fantasias da juventude, não há nada tão majestoso como a bondade, e nada tão régio como a verdade." O irmão Corbett é amigo de todos, é bondoso para todos e representa a verdade e a integridade em todos os aspectos de sua vida. Estou entusiasmado em ouvir seus comentários essa noite e peço que se unam a mim para lhe dar as boas-vindas. Obrigado. Obrigado, David, por essa apresentação tão generosa. Eu me encostei ali na Jane e disse: ainda bem que ele não tem um polígrafo acoplado a ele.
o presidente irmã Oaks, membros dos 12, irmã Cook, vocês nos honram com sua presença aqui esta noite. Nós agradecemos muito a vocês, amamos vocês e os apoiamos. E aqui na Sociedade de Direito J. Reuben Clark, com sua presença nos sentimos honrados, estamos felizes pelos alunos de direito que estão aqui em pessoa e virtualmente. E a Margaret e Lorraine foi um lindo número especial. Muito obrigado. Devo dizer que tem outra ligação com eles, porque o meu conselheiro foi Joseph Vanderwerk, que é primo da Lorraine e Lynette. E, por último, mas não menos importante, eu reconheço e aprecio e agradeço ao Senhor, como eu dizia na República Dominicana, minha esposa da regra de fé número 3, que é digna de todo o louvor. E a amo profundamente. A Camille Johnson, advogada por vários anos, declarou na Conferência Geral da nossa igreja em outubro: embora para um advogado fazer perguntas para as quais ele não saiba as respostas seja algo imprudente, para nós, seguidores de Cristo, o oposto é verdadeiro. Eu deixo a vocês várias perguntas hoje esta noite e vou deixar que vocês providenciem essas respostas. Deus comunica especialmente suas prioridades aos advogados dos últimos dias por meio Parece que o nosso Pai Celestial realmente comunica as suas prioridades por meio do Livro de Mórmon, dos profetas antigos e modernos e de seu estabelecimento da Constituição dos Estados Unidos. Primeiro, o Livro de Mórmon. No hemisfério ocidental, existe uma doutrina jurídica conhecida por poucos que não são advogados. No entanto, é de tal importância que todos no continente americano se beneficiariam se a conhecessem. A sua importância não reside tanto na doutrina jurídica em si, mas em suas implicações espirituais para cada habitante das Américas. Eu convido os nossos irmãos, irmãs e amigos que vivem em outras regiões que não são as Américas a considerar cuidadosamente se princípios paralelos se aplicam à sua terra e à sua nação. Nos Estados Unidos e em outras jurisdições pelo mundo, as partes originais de uma transferência de terra podem concordar que essa terra seja usada de certas maneiras. Tais partes podem concordar vinculem legalmente os detentores subsequentes da terra e tornem a terra incapaz de ser transmitida sem essa vinculação, inclusive perpetuamente. Todos os sucessores das partes originais, independentemente de quem são ou de quando tomem posse, têm direito a todos os benefícios do contrato e estão sujeitos a todas as suas obrigações e restrições. Essa doutrina legal é chamada de convênio vigente junto à terra. Na aplicação mais simples dessa doutrina legal dos Estados Unidos, 3 condições devem existir para que um convênio tenha vigor com a terra. Primeiro, as partes do convênio devem ter a intenção de fazê-lo e demonstrar explicitamente essa intenção por escrito. Em segundo lugar, os proprietários subsequentes das terras devem ter conhecimento do convênio, razão pela qual ele precisa ser explícito e por escrito. E terceiro, o convênio deve tocar e dizer respeito à terra ou se relacionar com a forma como ela seja utilizada. Por que essa doutrina legal é tão importante para os habitantes das Américas? Porque, como você deve ter percebido, ela é semelhante ao relacionamento de Deus com esta terra e seus habitantes. Por analogia, essa doutrina legal ajuda a informar aos filhos de Deus sobre a doutrina espiritual de que existe um convênio vigente com esta terra. Ela os ajuda a compreender os termos, o significado e o funcionamento do convênio
espiritual. Esse princípio da lei nos ajuda a elucidar a história do convênio americano. O que nós podemos perceber? Naturalmente, as partes originais do convênio em vigor nessa terra são o Senhor e seus antigos profetas. E as partes todas são explícitas e estão contidas em pelo menos 2 escritos, ambos compreendendo o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. O livro documenta que na época do que é chamado de confusão das línguas e da dispersão de várias sociedades da cidade e torre de Babel, o Senhor conduziu um povo a esta região do mundo. Ele queria que eles viessem até a terra da promissão, que o Senhor Deus tinha preservado para um povo justo. Esta era a terra do Senhor. Ele foi a principal parte e a garantia da gênese da transmissão americana, e assim permanece. Muitos séculos depois, por volta de 600 a.C., o Senhor usou a mesma linguagem grandiosa com os futuros habitantes desta terra, também do Oriente Médio. E aconteceu que o Senhor falou comigo, dizendo: Bendito sejas tu, Nefe. Serás conduzido a uma terra de promissão. Sim, a uma terra que preparei para ti. Essas declarações escritas, entre outras, demonstram não só que a terra pertencia ao Senhor, mas também a sua clara intenção como a parte que preservou e preparou para transmiti-la para fins especiais e a pessoas específicas. Segundo o dicionário bíblico, convênio denota um acordo, mais frequentemente entre Deus e o homem. Continuando essa citação, nesse caso é importante notar que as 2 partes do acordo não se mantêm na relação de contratantes independentes e iguais. Deus, a seu bel prazer, fixa os termos que o homem aceita. Nos princípios do Evangelho, é ensinado que Deus estabelece os termos de seus convênios e ele revela esses termos a seus profetas. Nas 2 transmissões mencionadas, os profetas partes foram, primeiro, o irmão de Jared e depois os profetas Leí e Nefe. Com o tempo, outros profetas se tornaram testemunhas desse convênio e sucessores de seus concessores originais. Assim, as intenções das partes originais que um convênio vigente nesta terra são explícitas e contidas em um escrito, o Livro de Mórmon. E o que dizer de uma notificação razoável aos sucessores das partes originais? O Livro de Mórmon, ao escrever explicitamente a intenção do Senhor de que um convênio vigente nesta terra seja cumprido de forma equitativa, coloca as civilizações americanas, inclusive a nossa, sob notificação quanto ao convênio. O próprio Senhor se referiu a essa notificação como o novo convênio, o Livro de Mórmon. Embora depositado na própria terra do convênio para sair como voz do pó, o Livro de Mórmon dificilmente é um documento jurídico obscuro arquivado em algum escritório empoeirado. Pelo contrário, foi trazido à tona bem publicamente para que todo o mundo veja. De fato, tendo sido revelado por um anjo, desenterrado por um adolescente, escrito em placas de ouro, traduzido de caracteres antigos, testemunhado visualmente por muitos, devolvido a um anjo para torná-lo indisponível para inspeção e testemunhado espiritualmente por milhões, tudo isso assegura a máxima publicidade, cada um à sua maneira. Desde a sua publicação inicial em 1830 até agora, o Livro de Mórmon praticamente inundou a Terra, tornando-se um dos livros mais influentes do mundo em todos os tempos. A terceira condição é que ele seja... O Senhor é que fixa os termos. Isso inclui como a Terra deve ser utilizada de sua perspectiva divina. E é claro que a civilização que falhar em respeitar isso vai se complicar. Talvez a provisão mais repetida nessa dicotomia é com relação às civilizações americanas. Leí disse: "E desde que cumpram os meus mandamentos, prosperareis na terra. Mas se não guardares os meus mandamentos, sereis cortados de minha presença." O Senhor fez uma declaração semelhante aos jareditas. E o Senhor disse ao irmão de Jared que quem viesse a possuir esta terra da promissão
daquele momento deveria servi-lo, o único Deus verdadeiro, ou deveriam ser varridos. Essas declarações dizem a respeito desse e sua intenção e na perpetuação dela, daquela época e para sempre, como decreto de Deus. Tudo isso foi comunicado aos seus habitantes antes e como condição de sua posse da terra. E ainda assim, várias civilizações, o povo jaredita experimentou uma grande deterioração. O povo de Leí também ficou sujeito à imposição contratual divina. Novamente, por que o Senhor traçaria esse paralelo para o posse da terra em um livro para os nossos dias? E ao espelhar sua aliança com princípios de lei de propriedade futuros, ainda não desenvolvidos, Deus pretendia refletir a sua imagem. Em outras palavras, nosso Senhor, que vê o fim desde o princípio, criptografou algum tipo de mensagem codificada para liberar, num momento certo, para os advogados dos últimos dias, em um momento crítico da história americana. Talvez tudo isso seja coincidência. Talvez o quiasmo que está no livro de Mórmon também seja. Mas se a resposta a essas perguntas for sim, o que o Senhor estaria dizendo e o que Ele gostaria que fizéssemos? Eu vou tentar responder a essas perguntas. Na segunda, o Senhor fala aos advogados dos últimos dias no estabelecimento da Constituição americana. Nós discutimos vários exemplos daquilo que foi falado por profetas antigos e para que pudéssemos ter apenas no G20, nos últimos anos, esses servos do Senhor nos lembraram da bênção valiosa e nos advertiram da perda disso durante uma pandemia, inclusive. E eles expressaram graciosamente o apreço apostólico pelo serviço e o bem de outras religiões. Eles prometeram unidade diante da perseguição religiosa. Eles fizeram o mesmo na universidade e em outras plataformas. O elder D. Todd Christofferson também fez o mesmo na Argentina, no G20 lá. E na nossa própria conferência geral, o presidente Dallin H. Oaks declarou: a nossa crença na inspiração divina dá aos santos dos últimos dias uma responsabilidade única de defender e apoiar a Constituição dos Estados Unidos e os princípios do constitucionalismo onde quer que vivamos. Eu sugiro que isso implica uma responsabilidade ainda maior para os advogados santos dos últimos dias. Em terceiro lugar, que tal Deus ao falar aos advogados dos últimos dias através do estabelecimento dos Estados Unidos na Constituição? Para abordar esse ponto, eu quero retornar ao convênio que está sendo feito com essa terra. Leí compartilha duas outras provisões desse convênio feitas a ele especificamente. A primeira diz respeito à própria posteridade dele. Eles obtiveram uma terra prometida e Deus prometeu a mim que ela seria concedida a mim e a meus filhos para sempre. E que implicação interessante você ouve. O Senhor também fez convênio de que essa terra seria dada a todos aqueles que viessem de outros países. Portanto, Leí declara que ninguém virá a esta terra a menos que seja trazido pela mão do Senhor. E se for para servi-lo de acordo com os mandamentos que ele deu, será uma terra de promissão para eles e de liberdade. Mas se a iniquidade se multiplicar, amaldiçoada será a terra por causa deles. Mas para os justos será abençoada para sempre. A diversidade mundial nessa terra parece confirmar que Deus pretendia que essa terra hospedasse uma variedade sem precedentes
de seres humanos de diversas partes da Terra, mas com várias origens raciais, religiosas e regionais, e pior, com histórias de guerra, escravidão, servidão injusta e todo tipo de abuso, como eles podem viver juntos em uma terra e ser governados em paz e harmonia? A história mundial sugere fortemente que isso seria equivalente a uma proporção continental. Como um amoroso Pai Celestial que fez de um só sangue todas as nações dos homens para habitar em toda a face da terra, que ordena que seus filhos se amem e sejam um, os ajudaria a formar tal reunião? Como ele poderia ajudá-los a se unirem e melhorarem nessa união? Parece que ele precisaria inspirar um sistema de governo baseado em princípios e leis, em vez de outras designações demográficas. Todos, independentemente da origem, precisariam ser mantidos nos mesmos padrões e assim ser unificados por eles. Esses princípios governantes precisariam ser entendidos como uma dádiva do céu e de nenhuma fonte terrena de poder. Eles precisariam ser resolutos, invioláveis, sagrados, sacrossantos, apoiados por juramento a Deus e ao homem. E aquele que conhece e respeita o direito moderno, inclusive os princípios de liberdade, equidade, devido processo legal e até mesmo a importância e justiça da escrita, precisaria inspirar ou ordenar ou estabelecer esses princípios. Mas fazer isso por quê? Por que não deixar ou levar cada povo para aquilo que é seu numa sociedade mais homogênea? O que o Deus do céu está tentando realizar com esse vasto amálgama de seres humanos diversificados nessa terra? Antes de compartilhar a minha visão, eu quero fazer uma outra pergunta. E eu faço isso em vista de teorias e filosofias que, explícita ou implicitamente, reposicionam o propósito da Constituição como opressiva, racista e, portanto, indigna de autoridade moral e da aplicação legal em sociedades esclarecidas. A primeira questão tem duas partes. Primeiro, quais são as implicações do convênio de Deus com Leí para os descendentes dos milhões de filhos de Deus que foram brutalmente capturados, vendidos como escravos e escravizados nessa terra? Eles também foram trazidos pela mão do Senhor? Em segundo lugar, o que dizer do semblante da escravidão na Constituição americana? Ela permitiu a sua instituição e pode-se argumentar, será que foi instituída por Deus? E como membros e advogados da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu vou tratar destas perguntas na ordem inversa. Nós sabemos que o nosso amoroso Pai Celestial condenou explicitamente a escravidão. Por meio de revelação a Joseph Smith, o próprio Senhor declarou: não é certo que qualquer homem seja escravizado um pelo outro. E para esse propósito estabelecia a Constituição desta terra. Qual foi o propósito de Deus ao estabelecer a Constituição dos Estados Unidos? O presidente Dallin H. Oaks perguntou retoricamente àqueles que assistiram à conferência. Vemos isso na doutrina do arbítrio moral. Por quê? Para que todo homem possa agir em doutrina e princípio relativos ao futuro, de acordo com o arbítrio moral que lhes dei, disse o Senhor. E essa lei da terra que é inconstitucional, apoiando aquele princípio de liberdade na manutenção dos direitos e privilégios, pertence a toda a humanidade, o Senhor afirmou. Parece que o Senhor até antecipou disputas sobre o que significaria humanidade ou pessoas. 25 anos depois, em 1857, em uma decisão de 7-2, os alunos de direito vão saber isso. A decisão foi de 7-2 pelo juiz supremo Roger Taney. E Dred Scott, um homem negro que procurou manter sua liberdade e a de sua família depois de se mudar para um estado escravo, não poderia reivindicar nenhum dos direitos e privilégios que a Constituição fornece e assegura aos cidadãos dos Estados Unidos. A maioria não sabia aparentemente que o Senhor tinha declarado que a Constituição deveria ser mantida para o brilho e proteção de toda a carne, de acordo com princípios justos e santos.
E isso é prova de que, como na sociedade de Nefe, a reconhecer a mão e o propósito de Deus no estabelecimento dessa doutrina, nós falhamos em ver a mão de Deus e o propósito de Deus. E isso é perigoso para todos. Como o presidente Oaks observou, nós não vemos inspiração nessa decisão da Suprema Corte. E eu, na verdade, ao ver a mão do Senhor no estabelecimento da Constituição dos Estados Unidos, nós o ouvimos falar conosco sobre seus grandes propósitos. E o que dizer do convênio de Deus com Lehi e a sua relação com os povos escravizados trazidos para as Américas? Eu acho que o abuso no livro de Mórmon antigo seja uma analogia adequada. Irados com o profeta Alme e Amulek, seus ensinamentos e seus convertidos, as autoridades daquela cidade ouçam advogados e juízes que se desviaram ou fugiram da religião verdadeira. Levaram à força os crentes, inclusive seus filhos, e os lançaram no fogo. Eles simulavam zombeteiramente o inferno sobre o qual os dois profetas haviam advertido o povo. Amulek exclamou à alma: como podemos testemunhar essa cena terrível? Talvez esta tenha sido o seu clamor e o meu durante os horrores angustiantes da escravidão, e se tivéssemos sido conscientes a respeito disso e não na presença de nosso Pai Celestial antes de nascer. Os dois profetas foram impedidos de exercer o poder de Deus para salvar o povo. Pois eis que o Senhor os recebe para si mesmo, em glória, disse Alma. Ele então ensinou um dos princípios mais difíceis, mas mais perspicazes de todas as Escrituras. E ele disse: Deus permite que seus corações, para que os julgamentos que ele exercer sobre eles em sua ira sejam justos. E o sangue dos inocentes servirá de testemunha contra eles, sim, e clamará fortemente contra eles no último dia. E nos Estados Unidos, esses julgamentos vieram. No dia de Natal, 28 anos antes do início da Guerra Civil Americana, quando o ódio racial era forte e zombava do cântico da paz na terra, boa vontade para com os homens, o profeta Joseph Smith declarou: eu profetizo em nome do Senhor Deus que o início das dificuldades que causarão muito derramamento de sangue antes da vinda do Filho do Homem será na Carolina do Sul. Ele sentiu que iria acabar a escravidão a qual ele e a igreja se opunham e terminaria com a morte e o tormento de muitas almas. Então eu vejo, trazido pela mão do Senhor, não como a vinda, na verdade, trazer os negros escravizados, mas como sua aprovação dos meios pelos quais eles foram traduzidos, mas como foi permitido dolorosamente por um Deus que chora porque seus filhos odeiam seu próprio sangue. Eu vejo um pai sábio que usaria esse uso perverso do arbítrio por outros de seus filhos para libertar toda a carne, inclusive seus filhos negros em todo o mundo, por séculos vindouros. Então, enfraquecer ou minar o instrumento de nascimento do autogoverno na terra seria profundamente, ironicamente, muito imprudente. Então seria como cortar uma árvore frutífera que é a principal fonte de alimento para si e a família, porque vários de seus plantadores originais praticavam a escravidão, embora Deus tenha dado o crescimento. Ou como eliminar as vigas de uma ponte de 1,5 km de altura porque alguns de seus construtores possuíam escravos. Embora o grande arquiteto a tenha erguido para conduzir toda a humanidade sobre a caverna irregular da divisão e conflitos raciais e étnicos. E eu me apresso a reconhecer, como fez o presidente Oaks no Festival da Liberdade no ano passado, que a nossa Constituição original, adotada em 1787, tinha o que a nossa distinta ex-secretária de Estado Condoleezza Rice disse, ela mesma de uma minoria mais proeminente, chamou de defeitos congênitos. Ele continuou dizendo: no entanto,
era a nossa melhor esperança de liberdade e autogoverno. E assim permanece. Nós também reconhecemos que a falha da Constituição não estava em seus princípios e ideais inspirados. Em vez disso, sua principal falha, na minha opinião, foi a falta de aplicação desses princípios a todos os filhos de Deus. Graças a nosso Pai Celestial, Ele responde ao cântico de oração desta nação. América, América, Deus conserte todas as tuas falhas. Confirme a tua alma no autocontrole e a tua liberdade na lei. Talvez seja isso que Alexis de Tocqueville sentiu quando ele observou: o grande privilégio dos americanos não consiste simplesmente em serem mais esclarecidos do que outras nações, mas em serem capazes de reparar as falhas que possam cometer. O presidente Oaks continuou: vamos nos unir para defender os grandes princípios da Constituição dos Estados Unidos e usar nossas preciosas liberdades para promover o trabalho de nossa fé e servir nossos semelhantes. Deus Todo-Poderoso nos deu nossa inspirada Constituição dos Estados Unidos. E o plano de Deus está funcionando. Pense nisso. O bem incalculável que a Constituição permitiu nos Estados Unidos e globalmente, apenas em termos de liberdade, que facilitou para bilhões, para não falar da vida e da busca da felicidade. Eu fico surpreso com o que a Constituição resistiu em seu período de existência, que permitiram que essa nação superasse o racismo, aglomeração em tribunais, inúmeras crises constitucionais, e abraçasse direitos civis e o assassinato de líderes políticos. E falando de seu significado histórico, nós pudemos eleger um presidente birracial, não uma vez, mas duas vezes. E o poder e o milagre do estabelecimento da Constituição, será que a Constituição tem funcionado? E 3 palavras em latim: res ipsa loquitur, a coisa fala por si. E a história e a herança? Nunca devemos olhar para trás? Eu tiro uma lição poderosa da pergunta de Alma. Ele queria aumentar sua fé e o elder Jeffrey Holland disse que tudo isso aponta para o futuro. Alma disse: e digo a vós, meus irmãos, vós que pertenceis a esta igreja, tendes retido na memória suficientemente o cativeiro de vossos pais? Ninguém poderia libertá-los, exceto o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele certamente os livrou de suas aflições. Eu também retiro forças da tradição dos santos dos últimos dias, especialmente entre os descendentes de pioneiros, e de olhar para trás nas palavras do reverendo Dr. Amos C. Brown, não para ser amargo, mas para ser melhor. E ver fé em cada passo e reverenciar o abençoado e honrado pioneiro. Esse pode ser um modelo muito instrutivo e empoderador para qualquer cultura emergente de injustiças passadas. Eu mencionei anteriormente que citaria a visão de nosso Pai Celestial de trazer tantos filhos tão diversificados em uma terra. E o seu ideal de ver o princípio com o fim em mente, e ele trouxe muitos itas como um povo nesta terra em seu convênio com Leí. Por meio do seu evangelho, eles seriam transformados em um povo sob Cristo. E as cláusulas da primeira emenda tornou possível a eles guardar a lei. O Senhor também prometeu no livro de Mórmon e na Bíblia que essas coisas simples confundiriam os sábios e estabeleceriam a paz. Todos esses elementos seriam cruciais positivamente para a diversidade humana.
Como o elder Quentin L. Cook citou, o ministério do Senhor tem consistentemente declarado que todos os filhos de Deus, de todas as cores, são filhos de Deus. Todos somos irmãos e irmãs. Em nossa doutrina, acreditamos que na restauração dos Estados Unidos, a Constituição e documentos relacionados foram inspirados por Deus para abençoar todas as pessoas. Quando nós olhamos com os olhos da fé nesse estado de união, nós vamos naturalmente nos arrepender, perdoar e vamos nos unificar. Continuaremos a liderar ao abandonar atitudes e ações e nós desterraremos o racismo. Nós teremos olhos para ver. E esses são os moldes da Constituição. E são chamados de sábios. E nós permitimos que eles aparecessem a profetas em um templo sagrado para permitir que as ordenanças fossem administradas. Os santos dos últimos dias lideram as nações em todos esses esforços. Além disso, ao organizar esta terra, particularmente os Estados Unidos, como uma sociedade pluralista, sugere que ele prefere que as diferenças entre seus filhos sejam resolvidas de forma amigável. E a sabedoria do presidente Oaks vai muito além de tudo isto. E eu convido todos os líderes religiosos em todas as associações a se coalescerem de modo mais eficaz para alcançarmos isso, com a resolução pacífica dos conflitos para a liberdade religiosa e não discriminação. Tudo o que é necessário para a união e para coalescer tudo isso em nossas liberdades é que a nossa liberdade compartilhada seja o amor uns pelos outros, inclusive o nosso próximo e vizinhos. E o procurador-geral, presidente Oaks, falou: quando exercemos a nossa liberdade religiosa para edificar e erguer e fortalecer os nossos laços comunitários e fazer com que a América seja melhor, nós vamos trazer esta nação em união e amor. Vamos estar defendendo e preservando a liberdade religiosa e a Constituição da maneira mais profunda. E o presidente Oaks concluiu: oro por esse resultado sob nossa Constituição inspirada, pois nos comprometemos a ser uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. No começo desse discurso, eu perguntei não só se Deus estava se comunicando especialmente com os advogados modernos, mas também por quê. E eu vou concluir com o meu senso disso. Todo esse esforço, todos esses convênios, promessas, preparativos, escritos, a Constituição americana, todo o plantio e poda e crescimento e enxerto sobre as eras e épocas da terra, toda a dispersão e a liderança, todos combinados, culminam em um único propósito divino, a grande coligação de Israel, que deve ocorrer antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Não é de admirar que o profeta do Senhor tenha declarado: essa reunião é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje. Nada mais se compara em magnitude, nada mais se compara em importância, nada mais se compara em majestade. John Adams diria: não há nada desse lado de Jerusalém que seja de maior importância. Irmãos e irmãs, advogados, juízos, vamos nos unir. O profeta explicou à juventude da igreja: sempre que fizerem algo que ajude alguém em ambos os lados do véu a dar um passo para fazer convênios com Deus e receber suas ordenanças essenciais do batismo e do templo, você estará ajudando a reunir Israel, a coligá-la. É tão simples assim. Irmãos e irmãs, eu estou convencido que o Senhor, esse convênio que está ligado à terra, nos ajude a apreciar. Quando eu discuto na advocacia, em New Jersey, o meu colega era judeu. Entretanto,
Vocês ficarão felizes em saber que durante 12 anos de associação profissional e associação amorosa com ele, ele passou de ateu a agnóstico. E sim, ele tem um exemplar do Livro de Mórmon. Irmãos e irmãs, eu estou convencido de que o Senhor está mandando mensagens especiais para os nossos advogais e aqueles a quem amamos, pelo Livro de Mórmon, pelos profetas antigos e pelo estabelecimento da Constituição americana. E ele nos convida a dar notificação de amar, de compartilhar e convidar. E ele quer que abracemos a doutrina de Cristo e a levemos a todas as pessoas. E eu ecoo o presidente Henry B. Eyring em sua promessa. O Senhor Jeová voltará a viver com aqueles que forem o seu povo e que estiverem unidos junto com o nosso Pai Celestial. Nós estaremos preparados como povo para o nosso destino eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos pela oportunidade que tivemos de nos reunirmos como amigos na fé e na lei. Somos gratos pelos novos capítulos, por estarmos aumentando a nossa sociedade em outros países, no mundo, para que possamos ter mais amigos na lei, possamos ser unidos em nossas metas, ao espalharmos a liberdade, pregarmos a liberdade, oramos por todas as pessoas, pelos nossos líderes que possam ser inspirados. Nós te amamos, amamos teu Filho Jesus Cristo e dizemos essas coisas com gratidão. No nome dele, Jesus Cristo. Amém.